Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma videoaula e nessa videoaula de hoje eu irei tratar com vocês sobre o assunto de protótipo. Porém, antes de eu explicar o que é a prototipação, eu queria conversar com vocês, né, sobre a nossa última videoaula. Na nossa última videoaula, eu comentei sobre o design centrado no usuário, né, ou voltado, orientado ao usuário, né, que ele é um processo de desenvolvimento de software, né, mas afinal, quem atualmente desempenha, né, qual profissional que desempenha ou trabalha nesse processo, né, que se preocupa com esse processo do design centrado no usuário. Então, o mercado chama esse profissional de UX designer, tá bom? Ou seriam, traduzindo aí para o português, seriam os designers de experiência, tá bom? Então, os designers de experiência, ou UX designer, eles são responsáveis aí por desenvolver, né, um produto de software, tá bom? A partir da interface do usuário. E, além disso, é importante aí comentar, né, e destacar aí para vocês que o ideal mesmo seria implantar uma cultura dentro da empresa, né, aonde esse o processo do design centrado no usuário fosse é, implantado na empresa como um todo, né, e que todos membros da equipe estivessem envolvidos com o processo de design centrado no usuário, tá bom? Então, o ideal seria que essa cultura ela fosse implantada dentro da empresa de software, tá bom? Então, onde o desenvolvedor, por exemplo, ele conseguiria entender, né, por que ele precisa desenvolver um determinado módulo ou componente de um software, tá bom? De uma tal maneira, né? Então, às vezes ele precisaria desenvolver, então ele consegue entender, né, o contexto, todo o contexto, entender por que ele precisa desenvolver aquele componente ou aquele módulo específico de uma determinada maneira, tá bom? Então, resumindo, o responsável hoje, então, por trabalhar com o processo de design centrado no usuário ou voltado, né, orientado, voltado e orientado é a mesma coisa, né? Então, o responsável hoje por trabalhar com o processo de desenvolvimento, né, de design centrado no usuário, né, atualmente o mercado vai chamar esse profissional de UX designer, tá bom? Então, era isso que eu queria comentar com vocês antes de iniciarmos, então, é, a nossa videoaula de hoje, tá bom? Então, vou começar, então, nossa aula de hoje, né, explicando aí para vocês o que seria, então, o protótipo, né? Essa palavra, né, o que é o protótipo, né? Se vocês forem pesquisar aí no Google, vocês vão ver, deixa eu só colocar aqui, se vocês forem pesquisar no Google, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da letra e ampliar aqui o tamanho da tela. Se vocês forem pesquisar no Google o que é proto, vocês vão verificar que significa primeiro, tá bom? Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão entender que proto significa primeiro, né? Mas o que seria então o protótipo, né? Traduzindo ao pé da letra, o protótipo ele seria algo primeiro tipo, né? Então, por que eu estou explicando o que seria o protótipo, né? O que seria exatamente esse primeiro tipo? Que essa palavra ela pode ser, inclusive, nova para muitas pessoas, para muitos alunos, né? Então, a ideia aqui, pessoal, do protótipo é justamente fazer o seguinte, é, é ter algo, né, um projeto, né, algo como você tenha um produto, na verdade, né, que você consiga ali avaliar a partir desse primeiro tipo, né? Então, esse primeiro tipo, ele vem, na verdade, lá da engenharia aeronáutica, né? Onde você tem que, onde é mais fácil a gente enxergar como funciona esse protótipo, né? Vamos supor, ninguém viajaria, por exemplo,
num avião, concorda comigo? Sem antes testar e avaliar esse avião, né? Vamos supor que os aviões eles fossem desenvolvidos e só depois que terminasse a criação do avião, né, as pessoas fossem viajar sem antes testá-lo, né, ou sem antes avaliá-lo, né. Então, com isso, a gente entende que a palavra protótipo, então, ela tem origens aí na engenharia aeronáutica, né, porque é justamente essa questão. Você então precisa desenvolver um protótipo, né, que não é o produto final, né, ele é um primeiro tipo, né, que você consiga avaliá-lo, né, antes de é, usar ali realmente a versão final, tá bom? Então, a gente entende aí, né, que o protótipo, pensa comigo, né, se eu usasse ali, se as pessoas viajassem no avião, concorda que ao desenvolver, o que que acontece? Ele cairia, né? Então, se as pessoas usassem ali um avião que fosse o primeiro tipo, né, sem avaliar, sem qualquer tipo de avaliação, ele provavelmente cairia, tá bom? Então, essa é a definição aí do que é o protótipo, perfeito? Então, agora eu queria comentar aí com vocês, né, que, quem que faz o protótipo, na verdade, né? Então, para quem aí já ouviu falar, né, na verdade, de avaliação de interface, talvez essa pergunta aí ela faça mais sentido. Na avaliação de interfaces, muitas vezes você convida um usuário final, né, que é de fora da empresa, para não enviesar o teste, né, ou até mesmo convida aí um especialista que também preferencialmente deva ser externo à empresa, né, para poder justamente não enviesar o teste ali com o usuário, né. Então, pessoal, eu estou comentando aqui na videoaula de hoje, né, essa aula é importante também porque no final da videoaula, ou melhor, depois que a gente concluir a aula, né, eu vou deixar para vocês lá no Moodle uma descrição do protótipo que vocês devem desenvolver, tá bom? E eu vou ensinar também como usar a ferramenta de prototipação ainda nessa videoaula, perfeito? Bom, mas afinal, então, quem faz o protótipo, né? Quem faz o protótipo, na verdade, é de dentro da empresa, né? É da equipe interna ali, ou seja, a própria equipe de design, tá bom? Ou seja, a gente pode pensar também, né, as pessoas ali que estão envolvidas no projeto pela empresa, né? Mas que não impede também de contratar um freelancer, né? Caso seja necessário, né? Mas geralmente é a própria equipe ali que faz a própria equipe de design que faz o protótipo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui então a resposta, né? Colocando a resposta, geralmente, então deixa eu colocar aqui para vocês, geralmente a própria equipe interna da empresa, né? De a própria equipe de design, a própria equipe de design interna da empresa, né? Perfeito, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar também lá no Moodle, né? Ou os tutores também, tá bom? Então, seria isso, né? Quem que faz aí o protótipo, tá bom? Então, eu vou passar aqui para o próximo slide. Uma outra questão também muito importante é quando que se faz o protótipo, né? Então, uma outra questão também aí muito importante. Essa pergunta é interessante justamente porque a gente tem que entender o seguinte, quando que se faz aí o protótipo, né? Então, deixa eu colocar aqui o formato de resposta aqui para vocês, né? Quando que a gente vai fazer? Então, geralmente, deixa eu colocar aqui, geralmente, o nome está muito grande, deixa eu reduzir aqui.
geralmente acontece, então, né? A prototipação ela vai acontecer ou ocorrer no início do ciclo, tá bom? Do ciclo de desenvolvimento aí, tá bom? Então, ela acontece, então, no início do ciclo, né? Pela equipe interna, conforme nós vimos, a equipe interna da própria empresa de desenvolvimento de software, tá bom? Então, se vocês forem analisar, né, alguns ciclos de design centrado no usuário, vocês vão perceber que a maioria vai colocar aí a prototipação tendendo no início do ciclo, né? Logo que você verifica os requisitos, né? Então, ou seja, né, verifica como que está ali o estudo do problema que você quer resolver. Então, você faz alguns protótipos das possíveis soluções, né, de um determinado problema que você quer resolver ali, né? Então, lembrando aí que o protótipo é o primeiro tipo, né? Então, seria ali o primeiro tipo de alternativas de design, né, que solucionam aquele determinado problema. E isso, consequentemente, pode ali possibilitar que ocorra uma avaliação daquele primeiro tipo, né, antes mesmo da etapa de avaliação do design como um todo, né? Ou seja, a ideia é a gente realizar ou fazer avaliações do primeiro tipo, né, do protótipo, antes de avaliar o design final, né? Porque imagina a seguinte situação: você desenvolve todo um software, todo um design, e aí depois que você vai avaliar e testar, e aí você descobre que é, né, naquela interface tem um erro e um determinado tipo de problema naquela interface. Então, como você desenvolveu todo aquele software, vai ser muito mais custoso para você corrigir, né, esse erro, esse determinado problema na interface, depois que você construir o software final, né? Então é muito mais trabalhoso, muito mais custoso você, né, ter que desenvolver todo o software primeiro para depois avaliar e testar. Então o protótipo também ele tem essa vantagem, né? Ele tem uma das principais vantagens aí é justamente essa: você ter um primeiro tipo, né, que você consiga, como se fosse um produto fake, né, um pré-produto, na verdade, né. Então você, a partir desse pré-produto, você consegue avaliar e testar determinadas características ou funcionalidades do seu sistema, tá bom? Antes mesmo de desenvolvê-lo a versão final, né? Consegue entender, pessoal? Então, dessa forma, você consegue reduzir custos, porque o protótipo ele é muito mais barato, né, em comparação aí com o produto final, né? Se você for fazer uma manutenção, né, ou seja, fazer correções nesse software aí para depois fazer manutenções para poder corrigir o erro, né, do software final, vai ser muito mais caro do que você testar o protótipo, avaliar o protótipo e perceber que tinha um erro antes do desenvolvimento real ali do seu sistema, tá bom? Então, a ideia é justamente essa, né? Lembrar aí, pessoal, que a atividade de prototipação, ela corresponde, né, à ação de construir um protótipo, né, ou gerar os protótipos, tá bom? Então, uma outra questão aí importante também é por que se faz, então, um protótipo, né? Então, essa é uma questão também que envolve aí principalmente o custo, conforme eu falei anteriormente, né? De perder dinheiro, né? Ou investimento de desenvolver o software final antes de descobrir que ele tinha um problema, né? Ou um erro na interface, tá bom? Então, por exemplo, o protótipo de um carro, né? Que ele é um desenho, né? Então, a gente pode pensar aí, vamos supor, deixa eu pensar aqui num exemplo, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui o protótipo de um carro, né? Então, deixa eu desenhar aqui. Bom, pessoal, desculpem aí o desenho, né? Mas eu vou mostrar aqui a ideia para vocês, né? Então, eu tenho aqui um protótipo de um carro, né?
Desculpem, porque realmente esse Jamboard aqui que eu estou usando na aula de hoje, ele não ajuda muito, tá? Então, vamos supor que eu tenha um carro, né, com as janelas e as portas, né? Então, bem simples aqui, né? E colocar aqui uma antena aqui, por exemplo. Bom, então, por exemplo, né, a gente tem aí aqui nesse protótipo, né, o projeto aí, o protótipo de um carro, né? Então, o protótipo de um carro aí que é um desenho, né? Então, eu digo que esse é um carro que eu quero construir, vamos supor, né, que esse é um carro que eu queria construir. Então, eu vou pegar esse protótipo que eu construí. Então, a partir de um protótipo, aí, no caso no papel, eu consigo entregar para a minha equipe, né? Ou para os stakeholders, né? Que são as partes interessadas, ou até mesmo para algum especialista contratado, tá bom? Então, quando eu entrego o protótipo, né? Um protótipo deste, né? Seja um desenho, por exemplo, ele é considerado um protótipo, ele pode ser que ele fala ali que a gente descubra, né, que o especialista ou uma outra pessoa com uma visão externa diferente da minha identifique, por exemplo, que o carro vai precisar de rodas, né? Então, tudo bem, eu não precisei construir o carro para descobrir que o meu design estava faltando uma roda, né? Então, bom, ficou faltando uma roda, né? Eu fiz o design, então aqui eu consigo colocar uma roda nesse carro, né? Então, a ideia seria justamente essa daí, né? Então, eu não precisei desenvolver o carro, né, para poder o carro final para entender que estava faltando uma roda, né? Então, é óbvio, né, que eu exagerei aí no exemplo, no exemplo do protótipo do carro, né? Porque é óbvio que a roda, né? A gente sabe que todo carro ele tem uma roda, né? Algo óbvio. Mas hoje mesmo, né? Eu estava usando aqui a ferramenta do que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Eu estava usando, né? E a gente percebe que conforme eles vão fazendo as alterações aí na interface, né? O que acontece? Na ferramenta de prototipação que eu irei mostrar para vocês hoje, inclusive, ela tem uma interface que foi alterada, né? E eu demorei muito para poder encontrar uma função básica, né? Que é justamente a de criar um protótipo, né? Então, ela deixou meio que secundário aí o botão, a funcionalidade, né? De criação do protótipo, tá bom? Porque hoje em dia tem muitos usuários aí preocupados com a funcionalidade de importação, por exemplo, né? Ferramentas offline, né, que os usuários estão usando atualmente, né? Então, bom, enfim, pessoal, eu vou mostrar para vocês também, né, a ferramenta de prototipação na aula de hoje, mas uma outra questão também que é muito importante é justamente o quanto custa, né, na verdade, desenvolver o design, né? Então, essa é uma questão também muito importante. Então, deixa eu só fazer um gráfico aqui para vocês. Deixa eu ver se tem algumas cores aqui. Vou deixar aqui como preto mesmo. Então, eu vou criar aqui um gráfico. Opa, deixa eu ver se aqui não tem uma reta, mas deixa eu criar aqui um gráfico. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu fazer aqui. Bom, algo mais ou menos desse tipo aqui. Bom, quanto que custa, né? Então aqui a gente teria o preço, né? E aqui, deixa eu copiar, aqui a gente teria o preço, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui, deixa eu colocar aqui mais para cima, para poder facilitar. Aqui eu teria, opa, a fidelidade, tá bom? Bom, o que que seria então?
essa fidelidade aqui que eu coloquei no gráfico, né? Então, eu teria aqui no eixo Y, né? No eixo Y, o preço, e no eixo X, a fidelidade, né? Então, eu teria basicamente um gráfico, tá bom? Do preço com a fidelidade. Bom, o que, que seria, então, a fidelidade que eu estou falando aqui, né? A fidelidade, na verdade, ela representa, né, o quanto aquele protótipo ele representa o tipo final, né? Então, a fidelidade é o quanto aquele protótipo, né, representa o tipo final. O quanto que ele representa, né, o tipo final, né, do produto final, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, basicamente, eu vou ter um gráfico, deixa eu colocar aqui, basicamente eu vou ter um gráfico, deixa eu colocar nessa cor mesmo, basicamente eu vou ter um gráfico aí que ele é linear, tá bom? Aqui ficou meio curvo, deixa eu refazer aqui, porque a ferramenta não tem a opção de colocar uma reta, mas isso aqui, considere isso aqui como uma reta, tá, pessoal? Então, basicamente vai ser linear. Onde eu vou ter aí eu posso colocar, deixa eu colocar aqui em azul, eu posso ter aqui o papel, tá bom? Quando eu coloco aqui papel, né? E eu também posso ter, deixa eu colocar aqui inclusive na cor azul, deixa eu ver se tem, não é isso que eu quero. Bom, quero colocar aqui na cor azul. Deixa eu colocar aqui na cor azul. Bom, perfeito. Então aqui eu tenho um protótipo em papel, né? E aqui eu vou ter também, deixa eu colocar aqui um outro, aqui, uma outra cor aqui, na verdade, colocar em amarelo aqui, não, ou em verde melhor. Vou colocar aqui o software, tá bom? Então, inclusive, deixa eu só colocar aqui como o software, tá bom? Então, eu vou colocar aqui como software na cor verde também, tá bom, pessoal? Então, o que que acontece aqui, né? Esse gráfico, ele é linear, né? Então, o preço para eu poder construir, né, um protótipo que é de baixa fidelidade, ele é menor do que o preço para poder construir aí um protótipo, né, que é de alta fidelidade, né? E a gente costuma dividir aqui também, deixa eu só colocar aqui, em baixa, né, os livros de design, eles costumam dividir em três partes aí a fidelidade, né? Então, deixa eu até colocar aqui mais para baixo, que seria a baixa, tá bom? A baixa fidelidade, deixa eu colocar aqui a baixa, e a média, né? Então tem a fidelidade média, protótipos de fidelidade média, e tenho também um protótipo de fidelidade alta, que no caso, por exemplo, do software, né? Bom, a gente entende aí, por exemplo, né, que o protótipo que eu acabei de fazer lá do carro, no slide anterior, né, ele foi um protótipo simplório, né? O papel, ele vai representar aí, né, muito pouco o produto final, né? Então a gente tem essa questão aí, né? Mas na outra ponta, aqui no outro extremo, a gente vai ter o software, né? No ponto máximo, aqui vamos imaginar que ele estivesse aqui no ponto máximo do gráfico, tá bom? Então podemos ter o protótipo em software, né? E já com implementações mesmo do software real, né? Às vezes seguindo aí com alta fidelidade uma determinada funcionalidade. Não é o software que vai construir o protótipo, tá bom, pessoal? É bom fazer essa distinção aqui. Aqui já seria o produto final do software e não o produto, não, e não o software
que vai fazer o protótipo, entende? Consegue entender, pessoal? Aqui já é o produto de software, né? Então seria desenvolver funcionalidades do próprio produto de software que a empresa vai entregar para o cliente, tá bom? Então ela consegue fazer ali um protótipo, né? Só que o custo é maior. Consegue entender? Porque ela realmente vai desenvolver partes das funcionalidades desse sistema que ela vai entregar para o cliente final, tá bom? Então aqui não é o software de prototipação, é o software que a empresa vai entregar como um produto final para o cliente, tá bom? Então, então pode ser, na verdade, aí, um componente ou um módulo, né, do software. Né? Então não seria o software também o produto final do software, seria partes do software, né? Então, vamos supor aí, então, que você quer uma função específica, né? Que o grupo está desenvolvendo. Então, você desenvolve o código daquela funcionalidade, né? E implementa o software dela, seja um componente, né? Ou um módulo aí. Mas você tem o software como um todo, né? Ou você não vai ter o software como um todo, né? Mas para aquela funcionalidade específica, ela vai ter uma alta representação, né? Ou fidelidade. Perfeito? Então, essa que é a ideia aí. O software, né, para desenvolver o protótipo, igual eu comentei, que é um outro software, é uma parte do processo de design, tá bom? E eu vou explicar para vocês também como usar o software para poder fazer a prototipação, tá bom? Por fim, eu vou falar aqui também, então eu vou falar aqui também onde fazer, né? Então, ou seja, aonde fazer esse protótipo, então, né? Como eu já mencionei, nós podemos fazer no papel, né? Que eu comentei. Esse próprio Jamboard aqui que eu estou usando na aula de hoje, tá bom? A ferramenta que eu estou utilizando aqui na aula de hoje, ela pode ser usada como ferramenta de prototipação também. Vamos supor que eu quisesse fazer um site de vendas, né, de produto de uma feira, né? Conseguiria aqui, por exemplo, desenhar a tela de um celular, né? Desenhar aqui a tela de um celular, por exemplo, e aí eu colocaria aqui, vamos supor, só de suposição, né? Poderia pegar aqui uma foto do Google, digitar aqui laranja, deixa eu pegar aqui pesquisa do Google, laranja, tá bom? Coloco aqui para poder exibir e aí eu coloco aqui, tá bom? Uma imagem aqui de laranja, coloco adicionar. Então, eu criaria aqui então uma tela, né? Vamos supor que eu tivesse aqui um produto, aqui eu tivesse a descrição do produto, que é laranja, né? Tá vendo aqui? Então eu consigo fazer uma prototipação também usando a ferramenta do próprio Jamboard aqui, né? Opa, deixa eu voltar aqui que na verdade o que eu quero é aqui, bom, laranja. E aí vamos supor que eu quisesse colocar também aqui o preço, né? Vamos supor que eu fizesse aí o preço também. Opa, deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho, né? E aí fosse colocar aqui também, vamos supor o preço, né? Vamos supor que fosse aí, sei lá, R$ 1,99, apenas um exemplo, né? Uma suposição aí para poder mostrar para vocês que eu também consigo prototipar com a própria ferramenta aqui do Jamboard, né? Posso colocar aqui, inclusive, deixar assim, e aí posso colocar aqui, por exemplo, um botão, né? Colocar aqui um quadrado, que seria, por exemplo, o botão aí de para poder comprar, né? Então, esse aqui ele permite digitar, não, vou ter que colocar um texto aqui, né? Então, seria aqui para poder comprar, teria um botão aí para poder comprar. Então, eu desenhei aqui então a fruta, né, a fruta de laranja, uma aplicação mobile onde eu quisesse vender frutas orgânicas, por exemplo, né? Então, tem ali o nome do produto, que é laranja, o preço da laranja, que é R$ 1,99, né, tudo ilustrativo, né, e o botão de comprar aí, por exemplo, né? Então, eu
fiz ali o protótipo, né, bem simplório, alinhei os botões, o texto, tal, né, e eu posso chamar isso aqui, então, de protótipo, tá bom? Eu poderia fazer no papel também, tá bom? Então, isso é importante destacar aqui também. Neste exemplo, eu gastei praticamente aí 2 minutos para fazer esse protótipo, né? Mas já posso levar aí para alguém analisar esse protótipo aí para mim. Mas nem sempre isso é o que a gente vai fazer, tá bom, pessoal? A análise que precisa ser feita, eu posso fazer um protótipo em papel, tá bom? Mas o importante aqui é o que eu preciso representar neste protótipo. Consegue me entender? Então, não é simplesmente sair desenhando, né, e já dizer que eu consegui algo aqui, olhe para mim, né? Então, a gente precisa estudar qual o nível do protótipo que precisa ser entregue, tá bom? Então, essa é a ideia aí. Então, não confunda, na verdade, o papel com o protótipo simplório também. Isso que eu fiz aqui, né, acaba sendo simplório, inclusive o protótipo do carro, né? Então, vai fazer o protótipo no papel? Tudo bem, né? Mas faça com os detalhes necessários para o design, tá bom? Mas isso foi só um exemplo, né? E eu quero inclusive pesquisar algumas ferramentas aqui e colocar outras imagens aqui para vocês, como por exemplo, deixa eu abrir aqui, colocar Adobe XD. O Adobe XD, deixa eu pesquisar aqui no Google, pegar essa imagem aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o Adobe XD, deixa eu carregar aqui. Bom, o Adobe XD é uma aplicação para poder desenvolver design, né? É a mais usada atualmente no mercado, tá bom? Então, o Adobe XD é gratuito, tá bom? Então, é uma das mais utilizadas, conforme eu falei, e além disso, ele possibilita também editar aqui o design, né? Ele tem várias opções aí para deixar o design bem realista, né? Então, o protótipo ele fica bem próximo da aplicação real, né? Então, eu pedi para que vocês acessem o Adobe XD, façam o download, né? Pois nós não vamos utilizá-los aqui, mas pelo menos para que vocês tenham conhecimento ou quem tiver interesse, tá bom? Então, a gente consegue também, é possível editar aí o designs com várias opções aí para aumentar a fidelidade, tá? No Adobe XD. Então, tem uma outra ferramenta também que eu quero mostrar aqui para vocês, que além do Adobe XD, é o SketchUp. SketchUp, SketchUp, né? Então, eu vou vir aqui no SketchUp, deixa eu pegar aqui, ver se tem alguma tela aqui que eu consigo usar do próprio SketchUp, acho que, se não me engano, é junto. Então, deixa eu colocar selecionar. Então, ele também possibilita aí, né, a realizar a prototipação, mas, salvo engano, acho que é só para quem usa o Mac, né, para quem usa os computadores da Apple, tá bom? Então, ele é pago também, tá bom? Então, só para comentar aqui com vocês, ele é pago, né, o SketchUp. E um outro aqui muito bom também, né, uma ferramenta de prototipação online, gratuita, que também é muito usado no mercado hoje em dia. Deixa eu até deixar o SketchUp aqui mais de lado aqui. Opa, não queria girar, eu queria reduzir o tamanho aqui. E aqui também, deixa eu reduzir para poder caber as outras imagens aqui que eu quero colocar, tá? Então, tem aqui o SketchUp e por último aqui eu vou pegar o Figma. Vamos ver se ele aparece aqui para mim. As opções aí do Figma, tá bom? Então, ele também aí é uma ferramenta de prototipação. Deixa eu ver se tem alguma mais interessante aqui do Figma. Deixa eu colocar isso daqui. Tá bom? Então, o Figma, né, conforme eu mostrei aqui para vocês também, ele é bem semelhante à ferramenta que nós vamos utilizar, tá bom? Então, tem o Adobe XD, o SketchUp e o Figma, tá bom?
Então, para quem perdeu aí, tem aqui Figma, Adobe XD, bom. E por último, o SketchUp. SketchUp. Aqui, tá bom? Perfeito, pessoal? Então, o que nós vamos ver, então, deixa eu verificar aqui, tudo certo. Deixa eu só sair aqui, então, dessa parte da apresentação. E agora eu irei mostrar aqui para vocês a nossa ferramenta de prototipação que nós iremos utilizar aqui na videoaula de hoje, tá bom? Então, eu vou usar aqui com vocês uma aplicação chamada Marvel App, tá bom? Marvel App. Basta digitar aí no Google, tá bom? Por Marvel App e clicar no link aqui, tá bom? No primeiro link aqui do Google. Eu vou deixar aqui em inglês, tá bom? Deixar aqui em inglês mesmo. Quem não tem uma conta, né, vai precisar cadastrar aí, tá bom? Tem que vir aqui em Sign Up Free, né? Então, clica aqui, Sign Up Free. E aí você vai colocar o seu nome completo, né, endereço de e-mail, a senha, nome da companhia. Aqui é que o Google Chrome já traduz automaticamente para o idioma em português, né? E além disso tem a opção também de cadastrar com o Google, tá bom? Bom, eu não vou fazer o cadastro, pessoal, porque eu já tenho a minha conta, né? Já tenho o meu cadastro, então eu vou acessar aqui o Marvel App, eu vou vir em Sign In, vou digitar o meu e-mail, tá bom? Meu e-mail e a minha senha aqui para poder acessar aqui o Marvel App. Né? Tem a opção também de fazer o login com o Google. Então, acessei aqui, deixa eu ver se a minha senha tá. Deixa eu acessar aqui com o Google. Deixa eu acessar aqui com o Google mesmo, com a minha conta do Google. Perfeito, permitir. Bom, ele vai abrir aqui então a ferramenta, né, do Marvel App. Né? Então, tem aqui a opção, deixa eu só deixar aqui sempre em inglês, não, deixa aqui em inglês mesmo, tá bom? Eu tenho aqui a opção, né, aparentemente aqui, igual eu falei para vocês, eu consigo aqui criar um projeto, né, mas se eu não me engano, vamos verificar, eu acredito que na conta gratuita a gente é possível criar apenas um único projeto, né, se eu não salvo engano. Então, deixa eu só apagar esse, esse projeto que eu fiz aqui de teste, tá bom? Delete, deixa eu dar um delete aqui. Bom, vou excluir esse aqui, tá? Vou criar um projeto, tá? Ó, o nosso projeto aqui no Marvel App, deixa eu só aumentar a tela aqui também, opa, aumentar a tela aqui. Então, para criar aqui, eu vou precisar criar Create Project, Prototype, tá bom? Tipo de protótipo. Vou colocar aqui o nome aula, protótipo. E aqui eu tenho os diferentes tipos, né, de dispositivos que eu posso fazer aí o meu protótipo, né? Então, eu vou clicar aqui em Android, tá? E aqui é para poder fazer o upgrade da conta, né? Então, não precisa mudar, alterar nada aqui. Dá um Create Project. Tá? Então, essa aqui é a primeira tela do Marvel App, assim que a gente entra no sistema, tá bom? Então, a princípio o foco está aqui no centro, né? Pode parecer um pouco a gente pode ficar um pouco meio perdido, né? A princípio de como nós devemos iniciar ou criar nossos protótipos, né? Então, tem um botão de images aqui que está piscando, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui deixa eu só verificar aqui. Tá tudo ok. Eu vou vir aqui. Eu já criei o projeto, né? Eu vou entrar aqui no projeto, então tem a opção aqui de adicionar uma imagem, né? Então eu vou clicar em Add, tá bom? Add Images e Select, né? Aqui em Design em Marvel, tá bom? Então selecionei aqui, ele já carrega aqui para mim
as partes aí do celular que eu selecionei, né? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, eu venho aqui e faço um add da status bar, né? Que é a status bar do Android, perfeito? Agora, se eu quiser também colocar aqui navigation bar, né? Ele vai mostrar aqui para mim também a barra de navegação aí do Android, tá bom? Então, eu quero criar aqui, vamos supor, uma tela aí de login, tá bom? Então, eu teria que colocar aqui a logo, né? Fazer os campos, o botão, colocar o botão de login e assim por diante. Então, para facilitar aí para nós, pessoal, eu teria que procurar um por um aqui, né? Tem todos os componentes aqui, ó, nessa, nessa barra lateral aqui, tem todos os componentes, né? Inclusive, eu tenho aqui também, depois eu peço para que vocês dêem uma olhada com mais calma, né? Eu tenho aqui a opção também, login, né? Então, eu tenho aqui com vários logos, né? Logos do Face, logo do Facebook, do Google, do Twitter. Eu vou adicionar uma sem logo, tá bom? Só para a gente usar aqui de teste. Então, eu decido que eu dou dois cliques aqui, né? Tem a opção também, pessoal, de uma opção que às vezes é bacana também, é fazer aqui um on group, tá? Então, vou fazer aqui um group, ele desagrupa aí para mim, tá? Porque vamos supor que eu quero apagar isso aqui. Então, eu venho aqui e apago, né? E aí vamos supor que eu queira apagar aqui também, vamos supor, deixa eu só, vamos supor que eu queira remover aqui também, deixa eu fazer um grupo aqui também. Então, vamos supor que eu queira remover o botão aqui do Facebook, né? Então, eu clico aqui no botão, na parte aqui do design, né? Do meu protótipo, e clico em delete aqui, ó. Tá bom? Vou deletar, seleciono e clico em delete. E aí eu venho aqui no Google e arrasto aqui para cima, por exemplo, tá? Então, agora eu vou dar dois cliques aqui para poder deixar aqui tudo no português, né? Então, eu vou colocar aqui usuário, ou, eu vou apagar esse OR aqui, vou colocar ou e-mail, né? E aqui password, eu vou dar dois cliques, né? E aí eu vou editar aqui, em vez de password, eu vou colocar senha, tá bom? Então, aqui o login, eu vou deixar com o botão de login. Aqui eu vou mudar para login com o Google, ao invés de with Google, né, em inglês, para poder manter o padrão aí e deixar o idioma português, tá bom? Então, tudo em caixa alta. E o OR aqui eu vou colocar ou, perfeito, pessoal? Opa, dá dois cliques aqui, aí, opa, ou, perfeito? Então, nós temos aqui, então, nossa primeira tela, né? Então, eu estou fazendo aqui o processo de prototipação, né? Estou prototipando a minha tela. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu só fechar isso aqui, e vou clicar aqui, pessoal, no canto inferior esquerdo, tem uma opçãozinha de um mais aqui para poder criar uma nova tela, perfeito? Então, eu vou criar uma nova tela. Então, aqui eu criei uma nova tela, deixa eu verificar aqui, aqui eu consigo voltar também na tela anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês fazerem. Eu vou copiar tudo aqui, Ctrl A, para selecionar todos os componentes, todos os elementos da minha interface, do meu design, e vou fazer Ctrl C, tá bom? E vou vir aqui, ó, Next Screen, né? E vou vir aqui, clicar em Ctrl V, tá bom? Repare que ele já copiou. O que eu estou querendo fazer aqui? Não sei se vocês já perceberam, eu quero que o usuário, ao clicar aqui em usuário, e-mail, suba aquela barrinha do teclado, né? Então, agora eu preciso fazer aqui a parte do comportamento, né? Da interação dessas telas, de uma tela para outra, tá bom? Então, aqui vai funcionar, ele vai fazer meio que uma animação aqui, vocês vão perceber como é que a gente vai desenvolver esse protótipo, tá bom? Então, aqui, a tela 2 eu vou colocar aqui, deixa eu apagar aqui login, né? E vou vir aqui selecionar, por exemplo, o teclado, né? Então, deixa eu ver, aí, clicou, apareceu o teclado. Então, eu tenho aqui, né, a opção aqui agora, né, de
de colocar aqui, deixa eu voltar aqui na parte aqui da primeira tela, né? Então a ideia é que ao clicar aqui ele vá para a segunda tela, né? Então deixa eu dar um close aqui, né? Deixa eu dar um close. Quando eu dou um close ali, ele vem aqui para a parte da interação, né? Então eu consigo adicionar aí as interações que eu quero. Então vem aqui em protótipo, clico aqui em protótipo, né? E aqui, ó, ele vai mostrar aqui para mim isso aqui, essa primeira tela, ele quer que eu selecione aqui, né, a região que vai ser tocada aí pelo usuário, né? Então eu selecionar aqui a região que o usuário vai conseguir clicar, tá ok? E aí ele já automaticamente, quando eu fizer essa seleção aqui, ele já me direciona aqui para baixo aqui. Então, na hora que eu solto o mouse que eu estou selecionando, ele já vem aqui e dá essas opções aqui para mim. Eu posso selecionar para qual tela eu quero ir. Eu vou colocar aqui a segunda, perfeito? Então aqui eu falo aqui o Screen Transition, né? Tem os efeitos que eu quero colocar aqui numa transição de uma tela para outra, perfeito? Então eu vou colocar aqui esse slide up, né? Porque tem vários movimentos aí, né? De transição de tela, tá bom? Então eu vou colocar esse slide up, por exemplo. Né? O action aqui, eu tenho várias ações aí que o usuário pode interagir, tá bom? No nosso caso aqui, também tem um exemplo aqui de duplo clique, né? No caso com o dedo, né? E o que mais seria interessante também, pessoal, é que vocês podem fazer o download do Marvel no celular, tá bom? Então, vocês vão ver que no final ele vai gerar um link, vocês vão ter um link, e esse protótipo ele pode ser usado inclusive no celular de vocês. Na hora que vocês baixarem o Marvel App aí no celular de vocês, vocês conseguem é, testar o protótipo de vocês com o usuário, diretamente com o usuário, no celular de vocês. Isso que é bacana. Então, por isso que eu tenho todas essas opções aqui, ó. Eu posso, o usuário selecionar o e-mail, o, o login, né, ou a senha, ele tem que dar dois cliques. Aí eu teria que selecionar essa opção aqui. Aí teria que dar dois cliques no e-mail, que não é o nosso caso, tá bom? Ou então, se fosse uma aplicação web, ele pode, o hover, né, que é ao passar o mouse, né, ele dispara um evento, né? Então aqui eu estou fazendo uma simulação que seria praticamente aí das ações relacionadas ao evento na hora que o usuário estiver interagindo aí com o meu protótipo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui clique normal, tá bom? E vou dar um close aqui. Perfeito. Então, aqui eu tenho a região aqui, né, do usuário, vou dar um done, tá bom? E agora eu consigo fazer aqui, por exemplo, deixa eu só colocar aqui mais para baixo, dar o play, né? Então aqui vocês vão ver que ele consegue aí carregar o meu protótipo, ó. Então, aqui apareceu a minha tela, né? Então, na hora que o usuário clicar aqui, ó, tá vendo? Só que aí pareceu que ele fez um slide, né? Então, repare que eu não precisei desenvolver o meu aplicativo, né? A minha aplicação final do celular, a minha aplicação mobile, para poder descobrir que o slide não ia dar certo. É claro que aqui eu estou fazendo apenas uma suposição, tá ok? Então, claro que no desenvolvimento real, o teclado ele faria um deslizaria, né? Não faria esse efeito de troca. Então, como que a gente poderia melhorar então esse design, né? Sem precisar desenvolver realmente o aplicativo real, final do mobile, né? Do nosso exemplo. Então, eu volto aqui, né? Então, assim, eu posso fazer o seguinte, voltar aqui no protótipo, deixa eu voltar aqui no protótipo dessa primeira tela, né? Eu venho aqui e dou um clique aqui, né, na região tocável, venho aqui em Action ou Screen Transition e deixo None, que é nenhuma, por exemplo, né? E aí eu vou vou sair daqui, deixa eu voltar aqui, opa, vou dar um play novamente. Então agora no momento que eu clicar aqui, então ó, ele já aparece aqui, sim, agora ele deslizou, então tá ok o meu protótipo. Consegue entender? Então essa que seria a ideia. Não precisar desenvolver a aplicação final para poder avaliar e testar se aquilo está ok, né? Se a sua aplicação está conforme o cliente deseja,
tá bom? Então, essa é a ideia aí de fazer o protótipo. Então, pessoal, uma outra questão aqui também que eu posso deixar aí como um nível maior de fidelidade, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, deixa eu só verificar aqui, aqui, ó, Edit Design, tá vendo? Edit Design, eu vou editar essa tela aqui novamente. Então, eu quero fazer o seguinte, o usuário clicou, né, naquela primeira tela e vai vir para essa tela. Só que aí, para poder deixar com maior fidelidade, eu vou colocar um pipe aqui, ó, vou apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Opa, deixa eu selecionar aqui, aí eu vou colocar um pipe, aquela barrinha do teclado, né? Porque aí dá a impressão de que o usuário clicou e ele vai ter que digitar algo. Aí o teclado sobe, né? Então eu vou dar um close aqui, tá? Para fechar a criação, a prototipação, né? E agora eu vou testar o que eu acabei de fazer. Então vou dar um play, né? Então agora na hora que eu clicar aqui, ó, né, ele vai para a segunda tela já com, olha lá, dando a impressão para o usuário que ele tem que digitar algum conteúdo, né? Como se fosse o cursor aí do mouse, perfeito? Então, deixa eu só sair daqui, posso fechar aqui mesmo, tá bom? Então, eu criei aqui duas telas, né? E eu posso voltar aqui também, pessoal, para a tela principal, né? Aqui na tela principal tem aqui o projeto de vocês. Quando vocês passam o mouse, aí tem aqui copy link, tá bom? Então, na atividade que eu vou passar para vocês, eu fiz aqui um copy link, ó, ele copiou para a área de transferência aí do meu notebook. Vocês vão copiar esse link e enviar na atividade, perfeito, pessoal? Então, quando eu colocar aqui o link de vocês, ó, ele tem que aparecer aí para mim, né? Então, antes de vocês enviarem o link, confere, vai lá no navegador, abre na URL, vê se está funcionando, tá bom? E antes de mandar ó, o link final aí, tá? Então, ó, cliquei aqui, ó, e abri o teclado e apareceu o cursor ali para o usuário digitar, tá bom? Então, é tudo um protótipo, né? Então, esse protótipo aí, repare que ele tem uma fidelidade maior, né? Que não é de alto custo também, né? Maior do que, por exemplo, num papel, né? Apesar de que num papel também seria possível, se a pessoa for boa desenhista ali, né? Ela consegue também desenhar com maior nível de detalhes ali o protótipo no papel, tá bom? Só que aqui essa ferramenta ela aumenta a produtividade e facilita bastante aí o nosso trabalho, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar a nossa videoaula de hoje e vou deixar aí para vocês também a atividade de protótipo, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.